A paz do Senhor, queridos. Sejam bem-vindos a mais uma lição com os nossos pré-adolescentes, né? Como é que vocês estão? Estão bem? Eu também. Graças a Deus que o Senhor tem cuidado de nós. E muito bem, né? E breve eu creio que estaremos juntos novamente. Mas enquanto isso, não perca nenhuma aula, certo? Porque todas estão sendo gravadas com muito carinho para vocês. Vamos orar? Amado Jesus, eu te agradeço e te louvo, Senhor, pela tua presença, pelo privilégio de estar aqui, Senhor, compartilhando mais um pouco da tua santa e gloriosa palavra. Senhor, nos instrua, nos capacite, Senhor, para fazer cada vez melhor e conforme a tua vontade. E em nome de Jesus eu te agradeço e te peço que o teu Santo Espírito, Senhor, vá ao encontro de cada coração que ouvir essa mensagem no nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, lição de número 5, que vai falar Jesus e a mulher samaritana, glória a Deus. E o texto bíblico da nossa lição se encontra em João, capítulo 4, versículos do 7 ao 30. É um pouquinho extenso, mas leia a Bíblia. Você está lendo a Bíblia? Leia. Sempre quando estiver assistindo às nossas aulas, pegue a Bíblia para conferir, certo? E a Bíblia diz: eles diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Está escrito em João, capítulo 4, versículos 42. E hoje nós vamos falar de um encontro marcado, né? Vocês lembram da lição passada que aquele homem, Nicodemos, não foi isso? Ele pediu para ter um encontro com Jesus à noite. E agora nessa lição nós vamos ver um encontro que Jesus marcou com aquela mulher em pleno meio-dia. Glória a Deus. Vamos ver o que foi que aconteceu nesse encontro? Então aqui vai dizer assim: Jesus estava de viagem da Judeia para a Galileia e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Nesse tempo as pessoas viajavam a pé. Não é como hoje, né? As pessoas viajavam de uma cidade para outra a pé. Glória a Deus, como era cansativo, né? E Jesus, mesmo sendo Deus, né, tendo toda a glória, mas ele, quando estava aqui como homem, ele também fazia essas viagens a pé. Aleluia, glória a Deus. E Jesus, ele tinha duas opções para chegar ao seu destino final. Ele poderia dar a volta no Rio Jordão ou então passar por Samaria. E ele escolheu a segunda opção, porque se tornava mais próximo, mais perto, né? Se bem que naquele tempo, nos tempos de Jesus, os samaritanos não se davam com os judeus. E Jesus era judeu, né? Então as pessoas, os judeus, eles evitavam passar por Samaria. Mas Jesus, ele é diferente, né, meus irmãos? Então, a segunda opção era mais rápida para Jesus. Glória a Deus. Jesus chegou à cidade de Sicar por volta do meio-dia, onde teve um encontro com aquela mulher. Glória a Deus. A mulher samaritana. Aí aqui na lição vai dizer: uma mulher que veio tirar água. Com certeza Jesus ali cansado, né, parou ali naquele poço e pediu para que os discípulos fossem comprar alimento, né, fossem nas aldeias por ali por perto comprar alimento. E ele ficou ali descansando, mas nada do que Deus faz é em vão. E com certeza Jesus já estava ali com um propósito. Com certeza ele sabia que aquela mulher ia aparecer ali. E com certeza ele já tinha marcado aquele encontro com aquela mulher. Glória a Jesus. E o que foi que aconteceu? Aquela mulher, em pleno meio-dia, né, foi tirar água naquele poço. Aí diz assim a lição: uma samaritana, que não se sabe o nome, aproximou-se do poço e Jesus iniciou um diálogo com ela pedindo água. O início do diálogo foi o quê? Foi uma coisa simples, algo simples que Jesus pediu para ela. O que foi que ele pediu? Água.
né? Ela foi ali tirar água e Jesus aproveitou aquele momento e pediu água àquela mulher. Mas ela estranhou. Por quê? Porque os samaritanos não se davam com os judeus. Então ela disse: como é que você, sendo judeu, pede água a mim, que sou uma samaritana, né? Ela reconheceu que Jesus era judeu. Tal pedido gerou muito espanto na mulher, porque os judeus, embora fizessem negócios com os samaritanos, não mantinham nenhum relacionamento amigável, não usavam os mesmos utensílios e não cultivavam hospitalidade. Olha só, eles comercializavam com os judeus, samaritanos e judeus, porém, eles não utilizavam os mesmos utensílios, como se alguém bebesse água num copo, usasse uma jarra, o outro não usava. Por quê? Porque um acreditava que o outro era imundo. Tanto o judeu acreditava que samaritano era imundo, como os judeus também, os samaritanos acreditavam que os judeus eram imundos. Que negócio, né? Mas foi assim. E aquele pedido de Jesus chamou a atenção daquela mulher por conta disso, né? Como é que ele, sendo judeu, pedia água logo a quem? A uma mulher que também na época de Jesus não era não podia de forma alguma um homem falar com a mulher publicamente. Nem o próprio esposo falava com a mulher. É muita coisa interessante quando a gente vai ler a palavra de Deus e a gente está estudando, a gente descobre coisas assim, que depois que Jesus veio, ele transformou tudo, mudou tudo, glória a Jesus. Então, na época de Jesus, um homem não falava com a mulher publicamente. Então, já tinha uma barreira de quê? Que Jesus era um homem judeu, estava ali falando com uma mulher, e ainda mais essa mulher sendo samaritana. Já havia duas barreiras para que esse encontro não fosse bem sucedido, né? Porém, Jesus não era um judeu comum. Ele não estava ali para descansar simplesmente. Ele tinha um propósito. Então, embora não fosse costume um homem conversar com uma mulher em público, nem mesmo o marido falava com suas esposas na rua. Jesus, ele continuou a conversa, porque aquela conversa, aquele diálogo tinha um propósito, não era em vão. Não foi em vão Jesus chegar ali naquela hora, né, de meio-dia, justamente no momento que aquela mulher ia tirar água. Por quê? Porque com certeza, meio-dia é o horário do sol causticante. E as mulheres que faziam esse trabalho, com certeza iam mais cedo, né, tirar água daquele poço. E ela não, ela ia naquela hora de meio-dia. A Bíblia vai dizer, a lição vai dizer aqui que ela era uma mulher de reputação duvidosa. Talvez por causa disso, ela não se aproximasse das outras mulheres. Mas Jesus, ele queria ter um encontro específico com aquela mulher. Aí ele pediu o quê? Um copo, ele pediu água. Ele pediu água àquela mulher e ela falou e ela respondeu: como o Senhor sendo judeu, você sendo judeu pede água a mim, que sou samaritana. Logo nas primeiras palavras de Cristo, podemos aprender que Deus não faz acepção de pessoas. A sociedade desprezava claramente tanto os samaritanos como as mulheres. E nesta história vemos Jesus, o pregador de multidões, conversando e tratando a alma de apenas uma pessoa considerada inferior. Então, nós vemos na palavra de Deus que por onde Jesus passava, uma multidão seguia. Ele era pregador de multidões, mas ele não tinha problema também de pregar para uma pessoa só. Por quê? Porque uma alma para Jesus tem muito valor. Assim como ele doou um pouco do seu tempo para aquele homem Nicodemos, que foi o mestre da lei, ele parou também, doou um pouco do seu tempo para essa mulher, que era uma mulher que não era bem vista pela sociedade, primeiro porque era mulher e também porque era samaritana. Para muitos, ela passaria despercebida, entretanto, para o Criador do Universo, para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores, todas as pessoas são importantes.
Todo ser humano é alvo do amor de Deus e glória a Deus por isso, né? Aí nós lembramos do versículo João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira e eu e você estamos incluídos nesse amor, glória a Deus. Assim como Jesus dedicou tempo a conversar com Nicodemos, mestre da lei, ele parou para ensinar e salvar a mulher samaritana e de reputação duvidosa. No início da conversa, ela não entendia o porquê daquele judeu falar com ela e também não compreendia o significado das suas palavras, né? E Jesus pediu água e ele disse assim, Jesus respondeu para ela, quando ela disse, como é que você pede água a mim? Jesus respondeu, se você soubesse o que Deus pode te dar e quem é que está pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Glória a Deus. Então Jesus ali, ele estava se declarando para aquela mulher, ele estava falando de si próprio, só que ela não estava entendendo. Por quê? Porque muitas vezes Jesus falava por figuras, de uma forma que as pessoas não entendiam. Glória a Jesus. E ela respondeu, o Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que você vai conseguir essa água da vida? Se ele já estava ali pedindo água para ela, né, que estava ali com o balde, como era que ele poderia então agora dar dessa água que ele estava falando, a água da vida? Glória a Jesus. Aí o que é que ele responde? Vamos ver aqui. Então Jesus disse, quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna. Você pode conferir em João, capítulo 4, 13 ao 14. É bom que você lê todo esse texto, que é maravilhoso, né? João, no Evangelho de João, capítulo 4. E ali, quando Jesus falou que quem bebesse da água daquele poço, ele ia tornar a ter sede. É como nós, né? Aquela água daquele poço era uma água comum que nós conhecemos hoje, que nós bebemos, saciamos a nossa sede física. E ele falou para ela, quem beber dessa água, desse poço, vai ter sede novamente. Mas a água que eu der, essa pessoa nunca mais terá sede e tornará nela uma fonte de vida eterna. Glória a Deus. E aquela mulher, ela ficou tão curiosa que ela disse, dá-me dessa água, para que eu não torne a vir aqui buscar mais, né, água nesse poço. Então quer dizer que ela ia ali, naquela hora de meio-dia, mas não era algo que ela gostava, não era algo prazeroso para ela, era uma necessidade. Aquela mulher ia tirar aquela água por necessidade. E quando Jesus falou que tinha uma água, né, que jamais ela ia sentir sede, ela não entendeu. E ela pediu mesmo assim daquela água. Ela não entendeu que Jesus estava falando de uma mudança de vida. Ele estava falando que ele era a água que sacia a nossa sede espiritual, né? A nossa sede que essa água natural não pode saciar. Ela não estava entendendo ali ainda o que Jesus estava falando, dessa sede da alma. Jesus estava falando sobre a alma dela. Jesus estava falando que queria fazer uma mudança na vida dela. Glória a Deus. Mas, logo mais adiante, nós vamos ver no que foi que deu essa conversa. Assim como a nossa água natural sacia as necessidades do corpo e renova as nossas forças, Jesus estava querendo saciar as necessidades da vida daquela mulher e renovar suas esperanças. Glória a Deus. Com certeza, Jesus, ele sendo Deus, ali mesmo como um homem aqui na terra, mas sendo Deus, ele sabia da vida daquela mulher e sabia o quanto ela necessitava receber esta água, essa fonte de água na vida, que é Jesus Cristo. Aí ela já começou com outras perguntas, né? Pelo diálogo ali, ela reconheceu Jesus como um profeta.
Por quê? Porque o profeta ele ouve a voz de Deus e ele transmite aquilo que Deus fala. E como Jesus falou algo que tocou profundamente nela, ela reconheceu ele ali como um profeta. Aí aqui ela vai fazer uma pergunta sobre a verdadeira adoração. E ela diz assim, diante disso ela fez uma pergunta. Ela disse que ela queria saber onde era o local certo de se adorar. Por quê? Porque os samaritanos adoravam a Deus no Monte Gerizim, enquanto os judeus subiam para Jerusalém para adorar a Deus. E ela fez essa pergunta para Jesus. Já que ela reconheceu ele como um profeta, ela quis dizer assim, então me ensine, me fale agora a verdade. Onde é o local certo para se adorar a Deus? Eu creio que mesmo aquela mulher, ela era uma mulher anônima, mas os samaritanos também criam que havia de vir o Messias. E aquela mulher guardava no coração também essa esperança. Então ela quis saber onde era o local certo de adoração. E Jesus surpreendeu aquela mulher mais uma vez, quando falou assim para ela, mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois esses são os que realmente o Pai... Pois esses são os que o Pai quer que o adorem. Glória a Jesus. O que foi que Jesus quis dizer com isso? Que não existia um local, nos tempos de Jesus, sim, mas a partir do momento de Jesus, que ele veio e derrubou, tirou toda a barreira de separação entre Deus e o homem, não haveria mais um local específico de adoração. Que em qualquer lugar, independente de povos, línguas e nações, qualquer um que tiver um coração inteirado, um coração sincero, ele tem esse acesso de adorar a Deus. Ele diz a adoração... Aí o comentarista diz, a adoração não pode ser uma formalidade. Então hoje a gente não precisa de quê? Fazer sacrifícios, porque antigamente se adorava a Deus com sacrifícios, através de sacrifícios de animais. E hoje não é mais orações padronizadas, hoje não se precisa mais disso. Era um costume da época de Jesus, mas que quando Jesus veio, ele mudou tudo isso, ele tirou toda a barreira de separação. A adoração não é controlada ou dominada por um grupo de pessoas. Quer dizer, nos tempos de Jesus, somente os sacerdotes tinham acesso ali ao lugar santo, só eles poderiam fazer aquela adoração diante de Deus. E os levitas eram responsáveis por todo o trabalho na casa do Senhor. Então não era qualquer pessoa que poderia chegar no lugar santo para adorar. Apenas os sacerdotes tinham esse privilégio. E hoje não. Glória a Deus. Eu e você temos o privilégio de adorar a Deus. Tanto na casa do Senhor, quando nós chegamos aqui no templo, como em casa, na escola, na rua, onde você estiver, você pode adorar a Deus. Então não perca essa oportunidade, não perca esse privilégio. Adore a Deus com a sua vida, com as suas ações, porque a palavra de Deus diz que são esses que o Pai procura. Glória a Deus, aquele que adora Ele com um coração sincero. Porque não adianta só eu louvar da boca para fora. Adorar é através do louvor, da boca para fora. Não, a adoração sincera, ela vem de dentro para fora. E Deus sabe quando nós estamos adorando com sinceridade. E aqui, para finalizar esse diálogo de Jesus com a samaritana, ela fala para Jesus, que ela sabia que havia de vir o Messias, que também eles estavam aguardando o Messias. Aí é quando Jesus se revela para aquela mulher e diz assim, sou eu que estou falando contigo, glória a Deus. Se você for ler a palavra de Deus, não é assim,
você raramente vai ver Jesus se declarando dessa forma para alguém. E ele se declarou para aquela samaritana. Ele disse que ele era o Messias, que ela estava aguardando, que os samaritanos também estavam aguardando, tanto os samaritanos como os judeus. Ele estava ali diante dela, né, falando que ele era a água da vida, que queria saciar a sede daquela mulher, que queria mudar a vida dela. Glória a Deus. E esse encontro, esse diálogo teve resultado. Glória a Deus, um resultado maravilhoso, extraordinário, porque quando nós vamos, né, vemos aqui o início da leitura, ela era o quê? Uma mulher samaritana, anônima, e talvez uma mulher que não tivesse uma boa reputação, né? Para ela ir aquele horário de meio-dia buscar água, um horário que quase ninguém, eu creio que ninguém ia buscar água naquele horário. Então, isso quer dizer que ela se mantinha afastada das outras mulheres. E o que foi que aconteceu após o encontro dela com Jesus? Aquela mulher se tornou uma adoradora, glória a Deus, e uma missionária, aleluia, glória a Jesus. Olhe só o que o encontro com Jesus faz. Aquela mulher, depois daquela conversa com Jesus, aqui na Bíblia vai dizer, na lição não chega até esse versículo, mas aqui no capítulo 4 de João e o versículo 28 vai dizer assim: quanto à mulher, ela deixou seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Glória a Deus, olha só que interessante, ela foi ali buscar água, mas depois do diálogo que ela teve com Jesus, ela deixou até o cântaro que ela tinha levado para pegar água. A conversa foi tão maravilhosa, a conversa foi tão proveitosa para aquela mulher. Houve uma transformação na vida daquela mulher, que ela esqueceu até o que ela tinha ido fazer. E ela foi anunciar Jesus na cidade. Glória a Jesus. E o que aconteceu? Através da divulgação, através da vida daquela mulher, que eu creio que foi a primeira missionária, mulher na Bíblia, né? Através daquela mulher, muitas pessoas vieram até Jesus e se converteram, porque a Bíblia vai dizer que Jesus passou ali 2 dias e com certeza muitas pessoas vieram até Jesus para ouvir ele falar. E também muitas pessoas se converteram. Então, aquela conversa que Jesus teve com a mulher samaritana foi uma conversa proveitosa, maravilhosa e que mudou a vida daquela mulher e de muitas pessoas. E não é diferente comigo e com você. Basta que nós tenhamos tempo de ouvir Jesus falar, certo? Que nós já temos essa água da vida, né? Que já faz parte da minha vida e da sua, pré-adolescente. Mas também temos que dar ouvido à voz do Senhor, temos que parar para ouvir o Senhor falar, não é assim? E foi o que aquela samaritana fez. Ela esqueceu totalmente o que ela foi fazer no poço. Ela deixou ali o seu cântaro e foi falar da novidade que tinha acontecido na vida dela. Aí aqui, para finalizar, diz assim: a atitude de Jesus derrubou barreiras de separação, quebrou preconceitos estabelecidos há dezenas de anos e, principalmente, demonstrou como é importante amar o diferente. Glória a Deus. Então, Jesus, ele derrubou toda a barreira, né? Não se podia falar com mulher, ele falou com a mulher. Não se podia, não tinha aproximação de judeus com samaritanos, ele também derrubou essa barreira e passou agora, deu valor àquela mulher que não tinha nenhum valor para a sociedade. Ela não tinha valor para a sociedade, mas o Senhor, ele deu valor àquela mulher. Então nós vemos o quê? Que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele ama a mim, ele ama você, ele ama todo aquele que se aproxima dele, né? E muitas vezes aqueles que nem não tem nem temor a Deus, mas ele quer alcançar aqueles também. Então, que eu e você sejamos como aquela mulher, a partir do momento que nós já recebemos essa água da vida, que também sintamos tanta alegria, tanto prazer, que não fique só para nós, mas que
deixe essa água jorrar dentro de nós, transbordar a ponto da gente também sair por aí falando de Jesus, o que Ele fez na nossa vida, o que Ele é capaz de fazer na vida do ser humano. Então, que Deus nos abençoe, né? Nos dê uma semana maravilhosa na presença do Senhor. Aproveite cada lição, ore sempre pedindo a Deus que Deus passe essa fase para que possamos estar juntos novamente, né? E desde já agradeço a toda a coordenação da Escola Bíblica Dominical, ao nosso pastor Josivaldo Gomes, as jovens, né, que sempre estão disponíveis para fazer toda essa gravação, e que você aproveite cada uma lição, porque está sendo feita com amor. Amém?